Olá, muito boa noite. Bem-vindos a quem já está chegando. Cris, vou te convidar para entrar na live, tá? Oi, Fê. Deixa eu ver onde é que tá a Cris aqui. Entrar ao vivo com Cristina. Te mandei o convite já aí, Cris. Que lindo! Você? Bárbaro, divino! Oi, Carol. Oi, Paula. Oi, oi para quem está chegando, todos muito bem-vindos. Cris, que alegria esse momento. É verdade. Eu já vi vermelho por causa do signo de fogo. Opa! Eu não botei vermelho, mas botei um laranjão aqui, um amarelão. Perfeito. Nada. Duas queridonas, diz a Paulinha Vespena aqui, mimosa. Obrigada, obrigada. Então tá, vou fazer as honras da casa, Cris. Obrigada, Fê. Tá. Então, olha só. Muito boa noite para quem já está aqui com a gente agora. Um oi, oi especial para quem vai nos assistir depois, porque essa live vai ficar gravada. Hoje é uma noite muito especial, porque depois de 2 anos tentando convencer a Cris Gomes a estar comigo aqui fazendo live no Instagram, eu finalmente consegui desencantar esta fada que estava escondida no offline e trazê-la para as redes. E a Cris é uma astróloga de mão cheia, é a minha terapeuta floral de Bach, é a pessoa responsável por eu ter feito esse movimento imenso que eu fiz na minha vida, que foi sair lá do direito, ser mãe em tempo integral, tentar ser artesã e me tornar uma trabalhadora da ajuda. E foi graças ao trabalho da Cris e a sensibilidade dela e a objetividade dela, porque diz o que precisa ser dito, quando precisa ser dito. Então, hoje eu estou muito honrada, Cris, em compartilhar esse espaço contigo, Obrigada. especialmente porque tu conhece muito do que tu trabalha e tenho certeza que vai ser muita contribuição para as pessoas que estão aqui conosco e para quem vai nos assistir depois. Amém. Então, eu quero te passar a palavra para tu dar o teu boa noite, para tu te apresentar. Fica à vontade. Tá bem. Obrigada, Paty. Boa noite a todas as pessoas que estão compartilhando desse momento especial. E como a Patrícia disse, sou terapeuta de florais, sou astróloga, e fiz a minha caminhada também fazendo mudança, saindo de uma profissão e sendo terapeuta. E há muitos anos atrás eu encontrei, a gente começou a compartilhar e hoje a gente está, a vida fez a gente se reencontrar nesse momento e a gente tem por objetivo ter uma conversa sobre tomar consciência por que estou aqui, né? E o mais importante, ir se move para fazer o caminho. Prazer a todos e que seja um momento de muita luz, um momento de entendimento, de clareza. Obrigada. Que bom, estou muito feliz. Também. E, e tem uma coisa curiosa que eu quero contar. A Cris foi professora do meu irmão menor quando ele estava na quarta série. Isso mesmo. Então, e aí depois ela foi terapeuta minha, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, já fez o mapa do Júnior também, já fez o mapa da minha filha, do meu marido. Uau! Então, toda a família já se socorreu dos recursos que a Cris tem para entregar. E aí, a nossa proposta para esta noite e para os próximos 3 encontros que acontecerão é a Cris nos falar sobre os signos do zodíaco
que são divididos de acordo com os elementos da natureza. Então, assim, os elementos da natureza, segundo as tradições antigas, né, diferentes culturas já é, recorrem a essa informação dos elementos, né, há muito tempo, para tratar assim das suas questões filosóficas, mitológicas, né? Então, os elementos são aqueles mais conhecidos são fogo, terra, ar, água e éter, tá? E aqui na astrologia, oi, boa noite, Nise. Aqui na astrologia, a gente tem os signos classificados nos elementos fogo, terra, ar e água, tá? Qual é a importância da gente saber isso aí? O ideal é que a gente tenha os elementos em equilíbrio na nossa vida. Então, quando a gente faz a leitura do mapa natal, tem o próprio programa, o próprio sistema de leitura de mapa, ele já mostra ali os elementos. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esses elementos em desequilíbrio, surge para nós o primeiro desafio quando a gente recorre à astrologia como fonte de autoconhecimento, né, Cris? Com certeza. Porque os elementos, eles não são meramente símbolos ou conceitos abstratos. Os elementos são a própria força vital. Então, a gente ter essas energias em equilíbrio é o ideal. Quando nós não as temos em equilíbrio, nos compete fazer a caminhada na direção de, né, Cris? Então, assim, ó, eu vou falar um pouquinho sobre o elemento fogo, e aí depois eu passo a palavra para a Cris, que ela vai falar sobre quais são os signos de fogo, tá? Para a gente começar a entender essa dinâmica contida na informação dos elementos, tá? Então, quando a gente fala no signo de fogo, alguma observação, Cris? Ou posso continuar? Quer fazer algum comentário sobre isso que eu falei? Será que travou? Tá me ouvindo, Cris? Sim, aqui tô ouvindo. Tá, tá. Tu quer fazer algum comentário sobre isso que eu falei ou posso continuar? Não, desculpa, eu pensei que tu estava falando com o pessoal. Pode Tá. continuar. Então, assim, ó. Tá. E aí, assim, ó, quem está aqui conosco que quiser fazer perguntas, interagir, conhecer alguma coisa, né? Porque a gente está numa live aqui trazendo um assunto que é bem profundo, né, Cris? Isso. E então, a gente vai dar uma passadinha. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade para perguntar. Então, assim, ó, quando a gente fala do elemento fogo, eu tenho algumas anotações aqui. O elemento fogo é aquilo que nos dá, assim, ó, dinamismo, automotivação, aquela energia vital irradiante. Tem até, assim, uma expressão meio chula, né? Que a pessoa tá fogosa. É uma pessoa que tá excitável, que tá irradiante, tá entusiasmada com a vida, né? Então, significa dizer que de fato existe ali o elemento fogo, tá? Então, é uma energia espontânea, ela automotivada, como eu já tinha dito, e dentro do elemento fogo é onde está a nossa capacidade de decisão e de fé em nós mesmos. Aí, o que acontece? Como eu estava falando lá no início, a questão do desequilíbrio de fogo para mais ou para menos. Então, se a gente parte do pressuposto que fogo é espontaneidade, entusiasmo, automotivação e dinamismo, se o fogo tá demais, a pessoa fica inquieta, autocentrada, exagerada, turbulenta. E
Em contrapartida, quando o fogo está de menos, falta ânimo, falta autoestima, a pessoa fica dependente da aprovação dos outros, Perfeito. fica inibida para expressar as suas emoções mais intensas. E o que, ao meu ver, aqui o mais grave da falta de fogo é que a pessoa fica sem fé e sem otimismo para a vida. Então, quando a gente se apropria dessa consciência de que o meu mapa natal não me oferece quantidade suficiente de fogo para eu ter dinamismo e automotivação, eu preciso desenvolver e trabalhar isso em mim. Perfeito. É por aí, né, Cris? Total, é isso aí. E aí, o que que acontece? Quais são os recursos, além do autoconhecimento e do desejo de desenvolvimento psíquico? Os esportes vigorosos ajudam a equilibrar a quantidade de fogo no nosso. Tanto para mais quanto para menos, os esportes vigorosos contribuem, tá? No teu tem pouco fogo, Fê, e tu é extremamente automotivada, quer dizer que de algum outro lugar tu tirou esse recurso. Então, dos 12 signos do zodíaco, 3 são de fogo, 3 são de terra, 3 de ar e 3 de água. Então agora eu vou passar a palavra para a Cris falar para a gente um pouquinho sobre os signos de fogo. Mas antes disso, eu quero pedir para quem está conosco aqui que cliquem ali no aviãozinho para compartilhar essa live com quem tem interesse em astrologia. Que toque o dedo no coraçãozinho e não precisa nunca mais tirar, porque daí o Instagram sabe que o que a gente tá. Viu que funciona, Cris? Ó. Amor! Queridas! É bom, é fogo. Vai. É fogo, olha aí. Porque daí com isso o Instagram sabe que a gente está tratando aqui de temas relevantes e nos entrega para mais gente. Perfeito. Certo? Então eu passo a palavra para minha companheira de live hoje, que vai nos falar sobre os signos de fogo. Atentem, porque nós estamos prestes a receber uma aula. Ah, perfeito. Patrícia, tu controla aí a questão se alguém tem alguma pergunta, tá? Controlo, tá. Fica mais fácil interagindo se tu me dá o retorno, Perfeito. tá? Se Perfeito. saber. Ótimo. Uma coisa importante que a gente vai conversar hoje, que a gente tem que compreender que os signos, todos eles, os 12, eles são fontes primordiais de energia, tá? Isso é importante eu ter esse conceito. Se eu nasci num determinado signo, que é o meu signo solar, né? O nosso signo solar. Se eu nasci naquele determinado signo, isso significa que, de alguma forma, tendo pouco ou tendo muito, tá? Eu sou portadora dessa energia. Eu tenho que fazer isso. Me contando, eu vou procurar ativar. E se eu tenho demais, eu vou trabalhar. Equilibrar. Então, a gente vem com uma ideia de que é necessário a gente aprender a tomar consciência da energia que eu nasci. Quer dizer, aquilo, o céu, o universo e principalmente Deus me disponibilizou aquilo para mim, tá? Quer dizer, eu não nasci por acaso nesse signo. Isso não existe, né? Hoje nós estávamos conversando com a Paty, gente nasce antes do tempo, né? Na verdade, não nasceu antes do tempo, nasceu no tempo correto, tá? Porque isso é divino. Então, quando eu percebo que eu nasci num signo, eu vim para tomar consciência dessa energia, tá? E que ali existem potencialidades, eu fico com uma opção de escolher. E uma coisa importante hoje que a gente vai falar sobre esse elemento fogo, antes de começar a falar no Áries, no Leão e no Sagitário, eu quero que vocês guardem bem esse começo. Existem duas situações em que
este elemento pode proporcionar para quem está perto de mim. Ou eu vou aquecer, ou eu vou queimar. Então, Uau! é importante eu ter bem esta energia. E porque a astrologia acaba o estudo, a criação, a gente letra B, que é uma letra com 2. Então, existe uma dualidade. O nosso universo, ele é um universo Terra de dualidades. Bem e mal, frio e calor, pequeno e grande. E cabe a nós qual o caminho dessa dualidade. Então, quando eu tenho um signo de fogo, eu vou escolher se eu vou aquecer ou se eu vou queimar. E tanto é para mim quanto é para o outro. Porque tudo é energia. Todos os atendimentos que eu faço, eles têm que pontuar que aquilo que eu ponho para o universo é o que eu vou receber. Eu quero receber calor e aquecimento do outro, eu tenho que dar. Se eu quero, eu tenho que ter muito cuidado na energia que eu ponho, porque é a que vai voltar para mim, tá? Posso começar com signos? Ou tem alguma Pode? Não, pergunta? no momento não. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, pode fazer do que a Cris responde para nós em seguidinha. Claro. Então, os dois verbos é aquecer ou queimar, tá? Isso é importante a gente guardar agora que a gente vai trabalhar com os signos de fogo. Então, é um elemento da natureza, tá disponível essa energia. Vamos começar com Áries, tá? Os signos de fogo, quando a gente fala, dá um pouquinho assim, Áries, Leão, Sagitário, dá esse impulso de fogo mesmo. Quando a gente fala neles, tu fala assim, ai, de que signo tu é? Eu sou de Áries. Pessoa. Por quê? Porque há uma energia já sentida de fogo, tá? Então, o Áries, ele é um signo cardinal porque ele rege mudança de estação. Tem muito a ver com a primavera, porque ele é o primeiro signo do zodíaco. A primeira estação é a primavera, então nós estamos falando num começo. O que a gente precisa entender do signo de Áries? Se tu vieste ao mundo com o signo de Áries, ou alguém que está perto de ti, tu veio para realizar algo novo. Tu veio para plantar uma semente, porque é primavera. Existe Deixa eu aí uma. só vamos fazer uma observação, Cris, que a gente precisa lembrar que a astrologia foi toda estudada e desenvolvida no hemisfério norte. Então a Claro, gente está falando de primavera no hemisfério norte. perfeito, claro, ótimo, obrigada. É isso aí. Então, lá no hemisfério norte, Áries, primeiro, primavera. Então, a gente fala um pouco assim, eu gosto muito de usar a questão de arquétipo, né? Um arquétipo importante do signo de Áries é a criança. Porque a criança, ela tem, se ela não estiver doente, porque caso contrário, ela tem energia, ela tem ação, ela tem movimento, ela é impaciente e ela tem velocidade. A gente não vê criança parada. Muito difícil. Porque as crianças têm aquela energia de movimento. Então, esse é um arquétipo de Áries. Tu não espera que um Áries, em algum lugar, ele vai ter essa energia de movimento. Eu me lembro uma vez, nunca vou me esquecer, que eu fui num banco e ela era ariana, né? E eu com essa mania de perguntar, né? Mais o nome, eu pergunto o signo. Falei, qual é o teu signo? Ela falou, Áries. E eu falei, e ela era uma pessoa calma, uma pessoa zen. Falei, olha, minha filha, tu tem que colocar esse Áries em algum lugar. Porque tu é muito calma. Ela deu uma risadinha assim e me disse assim, na minha casa. Então, não adianta, a gente não adianta, o Áries ele vai se manifestar, ou o Marte que rege o Áries, tá? E o Dr. Bach fala muito, né, que a Patrícia, que trabalha com florais, que faz curso de florais, Aquele, ó. aí, a virtude
Não, a falha que o Áries tem que superar é uma questão da impaciência. E quando a gente fala em paciência, a gente tem que entender que é ritmo, é tempo. É essa a questão do Áries, né? O Áries, ele tem muita questão do tempo. Para o Áries é ontem, não é nem hoje e não é amanhã. Se tu quer alguém que faça algo para ti, pede para o Áries. Porque ele é rápido, ele é ativo, ele vai fazer, ele tem energia e é para ontem. Então, porque o Áries tem essa característica de ser o pioneiro, tá? De ser empreendedor. Pessoas de Áries são pessoas que são ótimas para começar projetos, para empreender Tanto, algo novo. Eu tanto tô que se atribui, hein, Cris? Tanto que se atribui aos arianos aquela frase: primeiro faz, depois pensa. total, até porque se um Áries se irritar contigo e tiver né, vamos ver, aquele ataque de fúria, é um ataque que vai se dissolver rápido e ele vai esquecer, porque é uma questão de energia. Eu não fico remoendo, que depois a gente conversa sobre outros signos, e sentindo toda. Não, eu senti, agi, coloquei para fora e me liberei. Claro, por exemplo, pessoas que estão perto de nós, né? Se eu tenho muita força em Áries, são pessoas, às vezes, que são mais sensíveis, que eu tenho que maneirar, né, nesse meu impulso. Porque nem todo. Por isso é importante o ariano entender que uma das evoluções dele é respeitar o tempo do outro. Assim como o outro tem que respeitar o tempo do Áries. Não é fácil uma pessoa lenta lidar com o ariano. Porque às vezes como se Uhum. atravessasse. E aí a pessoa fica sentida. Então, o que eu tenho que entender é que o ariano tem essa energia de fogo, tensa, nervosa, porque ele quer as coisas feitas. Ele não quer esperar, ele não quer ficar parado. Então, quer precisar de alguém que comece algo para ti, pega o ariano. Ele vai começar, ele vai ter todo o pique. Ele poderá não querer continuar e não querer permanecer naquela situação, porque aquilo tem que ser rápido. O tempo é rápido, não é um tempo demorado, tá? Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Tá. Perfeito. Uma coisa que é importante que a gente tem que entender, um outro arquétipo do Áries é o carneiro. O carneiro, ele é de cabeça. Ele vai de cabeça, até porque ele bate, né? Se a gente vê o animal carneiro, ele vai. Porque, inclusive, arianos, se tem algum aqui nos ouvindo, às vezes tem Tem, dores. tem ascendente em Áries aqui. Perfeito. Por exemplo, mesma coisa, porque é uma energia num ponto importante do mapa. Às vezes, a maioria das vezes é muito difícil que não tenha dores de cabeça. Por quê? Porque o Áries, a astrologia fala sobre o corpo humano. O Áries rege a cabeça. Então, se o ariano não está conseguindo expressar ou colocar para fora essa energia, porque a energia a gente não contém, a gente tem que deixar que ela flua. Ou eu faço exercício físico, né? Mesmo. Aí eu contenho aquela. Ou eu fico com muita raiva e contenho, eu vou ter dores de cabeça. Porque essa minha região fica tensa. Então, por isso, eu tenho que observar o meu corpo. Se eu sou um ariano e eu tô com dor de cabeça, algo tenso está me contendo. Eu tenho que achar uma forma de suavizar. Eu nunca vou me esquecer porque o Ares, ele odeia restrição, ele não quer ficar limitado, ele quer ir para frente, ele quer... Criança, a criança Uhum. olhar a criança não quer, tu não quer que tu contenha, até senta e fica, que é a pior coisa para uma criança do que sentar ela e Uhum. deixar quietinha. Então a gente tem que entender que o Ares, ele tem essa energia. Eu tive um aluno de Ares, que eu fui professora há muitos anos, eu sempre fui uma professora que eu mantinha uma certa ordem, né? Sou leonina, né? Então, sou uma líder, mas teve momentos de alguns alunos que eu percebia. Eu tive um ariano que ele, quando ficava muito irritado, ele ia lá para o fundo e começava a rodear. E eu deixava ele fazer esse movimento, pôr assim Uhum. fora e se compor novamente. Porque é um alívio. A gente tem que saber que cada pessoa tem uma energia e tem um limite. A gente tem que respeitar esse ser humano e deixar que então, se tu brigar com o ariano, deixa ele ter esse, né? Entenda um pouco, porque é uma energia que às vezes não é fácil de lidar, tá?
Eu me lembro uma vez que eu tive uma colega que eu fiz um mapa dela. Ela era leão com ascendente em Áries. Então ela tinha, e Que ela fogaréu. tinha muito fogo. E ela, quando criança, teve muitas febres. E aí os médicos, né? Porque a temperatura subia, se a gente for falar assim, emocionalmente. Claro. E aí o que aliviava muito ela? Ela me falou. Quando ela tomava banho, quando ela lidava com a água, que ela se refrescava, que ela tomava banho no rio, que ela tomava banho no chuveiro. Porque a água. Esse efeito de refrescar parece que não é, mas é. Ela disse, Cristina, era o que me aliviava. E aí os meus pais começaram a perceber porque alguém indicou que fizesse isso. Porque é muito fogo, tá? Então, a gente tem que entender que o Áries, ele veio para viver a experiência do começo das coisas. Essa é a experiência do Áries, tá? Então, são pessoas que vão começar projetos novos, não vão ficar muito tempo naquilo, e tá tudo bem. Porque qual é as características? Porque o Áries é assim, ó, ele é o número 1 do zodíaco, tá? Ele não é que nem o leão que precisa de um palco, que precisa de um reinado, tá? De uma dinastia. O Áries é assim, ele te dá a proposta. Quer me seguir? Tu me segue. Se não, eu pego meu cavalo e vou indo. Porque eu não dependo. Perfeito. Eu, é o ego, né? É a independência. Então, ele não vai precisar. Quando a gente tem, por exemplo, só dando um comentáriozinho, um modo norte em Áries, tá falando que o teu caminho aqui na Terra é procurar esse teu eu. Não depender dos outros. Porque o Áries não depende. O Áries vira as costas. Quer me seguir? Tudo bem se tu não quer. Eu vou embora. Porque eu não dependo. Eu tenho uma energia própria no meu eu. Tá? Perfeito. Maravilhoso. E no mapa da gente, para terminar o Áries, no mapa da gente, na casa que a gente tem, no setor que a gente tem, porque a gente tem um mapa com 12 casas, que depois a gente vai conversar, que é a nossa mandala. Ali onde eu tenho um Áries, está indicando um domínio no qual eu devo exercer um poder divino de ação e de criar coisas novas. Ali eu sou um herói, ali o convite é: seja uma heroína e crie coisas novas, possibilidades novas, tá? E para terminar o Áries, depois se alguém tem uma pergunta, vamos lá. Tem. Existe 2 livros que eu conheço que faz uma comparação dos 12 discípulos de Jesus com os signos, tá? O signo que compara o discípulo de Jesus é Simão, tá? Simão, só um detalhe sobre o Se Simão. relaciona a Áries. Sim, dizem que o Simão era do signo de Áries, tá? O que o Simão fez? Ele estava ali com Jesus, acompanhando, seguindo a Jesus, entusiasmado com aquela energia. E aí foram prender Jesus. E ele estava ali junto. Quando foram prender Jesus, porque o Áries, ele é defensor. Se tu tem um amigo ariano, ele vai. Se alguém fizer alguma coisa para ti, ele vai te defender, porque ele está contigo. O que ele fez? Pegou a espada e cortou a orelha do guarda. Aí tu tem ideia da energia. Ele quis defender, mas como tu vai prender o meu amigo? O amigo que eu amo, o amigo que eu sigo, que é um exemplo para mim. Cortou a orelha. Aí o que Jesus fez? Porque Jesus, né, a Paty sabe que eu sou admiradora de Jesus, né? Exato. Mas ele criou uma nova forma de viver, que é através do amor. O que Jesus fez? Pegou a orelhinha lá e botou de volta. Isso não é assim, Simão, que funciona. Não é nem pela força, não é pela violência, tá? Mas é por um outro caminho. Né? Tá certo que tu te irritou, vamos imaginar assim, uma conversa de Jesus com ele. Eu entendo que tu queira me defender, mas existe um propósito aqui nesse caminho. Tu não precisa cortar a orelha dele. Tá? E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava preparando essa live é o seguinte: orelha é onde está o nosso ouvido.
O Áries, às vezes, tem uma dificuldade de ouvir o outro, porque é só eu. Então, ele cortou a orelha e disse assim, eu não quero te ouvir. Não. Então, o ariano precisa, né? Ele tem toda essa energia que... Uma vez eu li numa literatura de astrologia cabalística que o Áries está mais próximo de Deus, porque é um começo. E isso me fez mudar a minha visão sobre o Áries. Porque ele me demonstra uma força divina. Deus é forte para o começo, para a vontade, para início. E essa é a energia de Áries. Mas ele precisa aprender a ouvir. Sim, Florzinha, esse é Áries. O que, que a gente quer? Coisa bem linda. Sabe que um dia a gente pode fazer uma live inteirinha só sobre essa relação da Santa Ceia com os Ah, sim, é dos fantástico. apóstolos, porque é algo fantástico. Sim, E o Da Vinci era um cara admirável que de fato conseguia misturar diferentes conhecimentos, né? perfeito. É esse mesmo. E na Santa Ceia, o Simão é pintado, é retratado com uma imensa testa, Aí tá a cabeça. É isso a aí. cabeça do Ariano. Tá perfeito, Flor. E só para deixar o pessoal na vontade de ir buscar essa informação e de continuar aqui conosco, o pisciano, peixes é o signo que rege os pés, os únicos pés que é possível ver, os únicos pés que estão na luz é do apóstolo que corresponde ao signo de peixes. É muito interessante. É porque peixe rege a era de Jesus. Jesus foi quem veio, se sacrificou, e é o símbolo do peixe quando a gente conversar. São pessoas extremamente sensíveis e que se deixar sangram pelo outro, morrem na cruz, por tanto amor. Esse é o símbolo do É. peixe. Perfeito. Olha só, ascendente no signo de fogo, Áries, e aí ela reconhece dor de cabeça, tá? A Paulinha Vestena pedindo, fala de escorpião. Vamos falar, já vou te dizer quando, Paula. No dia 8 de outubro, às 17 horas, é um sábado, a gente vai falar dos signos de água, tá? Hoje vamos falar só dos signos de fogo. Anise, sou gêmeos com ascendente em leão. Hum, A Fernanda Souza, Sagitário com ascendente em Capricórnio. tá. Vamos Peraí falar. que tem mais. Ah. Olha aqui que linda. Eu estava pensando em ti enquanto a Cris falava, Paty. A Paty Heimer, essa que eu acabei de te dizer que tem ascendente em Áries, ficou chocada pensando porque ela tem uma redução de audição no ouvido esquerdo. Uau! Ah, Claro, e se eu puder falar algo ainda, se dá tempo, claro que pode. se a gente vai ver assim na árvore da vida, o lado esquerdo, interessante tu, assim, antes assim, a dor de cabeça, quem tem aquela menina que reconheceu do ascendente, importante ela pensar, por que minha cabeça tá doendo? O que que tá me irritando? O que que tá tenso dentro de mim que eu não consegui pôr para fora, tá? Isso é uma coisa importante. Claro. Para não conter aquela raiva, né? Ou tomar um role, um floral, Hum, de alguma ou para frente do espelho, expressar o que está sentindo, para não, porque a dor de cabeça é essa, é uma tensão que eu contive e que eu não pude expressar. É sangue na cabeça, se a gente for falar. claro. É sangue, é luta, é guerra, algo me irritou e foi para cá, tá? É até, por exemplo, tomar um banho, uma banheira relaxar, ajuda muito a aliviar isso aí, tá? E a questão essa do lado esquerdo do ouvido, muito interessante, porque a questão é o lado esquerdo da árvore da vida tem muito a ver com a parte de Gevurah, que rege Áries, que é uma energia de força, excelente para fazer, para ir para frente, né? Mas também é uma energia muito de guerra. Não, então, pensar o que que eu ouço que me irrita. O que que eu E tô que justamente por isso eu vou fechar meus ouvidos para não mais ouvir. porque tá me irritando, tá mexendo muito Hum, com o ego, né? E tentar aliviar até eu diria assim, uma energia de julgamento, tá? É para pensar. claro. Ah, isso também, né, Patizinha? Olha só, vou ler mais uns comentários aqui, Cris.
Tá, A Fernanda Policarpo, já tô querendo muito essa live. A Fernanda é uma canceriana também, signos de água, no sábado, dia 8. tá Sim, perfeito. Carolzinha, câncer também. Quero muito essa live para aprender. Nise, então fica aqui, porque tu ainda vai ter muitas oportunidades de aprendizado, coisas que tu nem imagina estão se materializando. A Paula Vessena, eu sou o quê? Ela perguntou. Bom, o que precisa. Vou responder a Paula. A gente precisa saber, Paula, para fazer um mapa natal de um programinha de computador e dos teus dados completos de nascimento, data, horário e local. Porque a partir do momento e do lugar do teu nascimento, é como se a gente olhasse para o céu e tirasse uma fotografia do céu naquele instante. O posicionamento dos signos e dos planetas no momento da tua primeira respiração é o que define o teu mapa natal, tá? Então é preciso esse conhecimento. Nise, Gêmeos, signos de ar na quinta-feira, dia 6. Olha aqui, nós vamos estar juntas hoje, sábado, dia 1º de outubro, às 17 horas, 6 de outubro, às 21 e no 8 de outubro, às 17, tá? Vou andar mais um pouquinho aqui, porque a Cris ainda tem muita coisa para nos entregar aqui. Quando a Clarissa, sou leão com ascendente em Áries e a lua em Peixes, e o meio do céu em Vênus. Não, o meio do céu tem que ser num signo também. Vênus está ali pertinho do meio do céu, mas tem que ter um signo. Ixi, Maria, o que que eu fiz aqui? Tem que ter um signo pra gente. Pode dar uma explicada nessa mistureba? Não dá, negrinha, porque senão a gente passa o resto da noite aqui. Escorpião é signo de água, Paula. Maravilhosas. Que ótimo. Que bom que estão gostando. Então, olha só, te devolvo a palavra, Cris, para falar dos leoninos, então, Tá. e, e deixar esse povo com um gostinho de quero mais aí, para querer saber mais de astrologia, que é uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Eu faço a leitura do meu mapa há muitíssimos anos, a Cris faz a leitura do mapa dela há muitíssimos anos, e a gente está sempre porque cada vez a gente acessa camadas mais profundas de compreensão, né, Cris? Sim, Então é, a gente está sempre descobrindo coisas novas e desafios novos para o nosso desenvolvimento também, né? é isso aí. Vamos lá. Ah, Vamos. Leão, eis aqui uma leonina. Aqui está a minha joia, Maravilhosa. tá? Eu sou uma leonina, né? O que é o leão? Leão é um signo fixo, tá? Que a gente tem que entender. Tem a ver com o mês intermediário da estação. Então, tem a ver, assim, tem que entender que o leão tem a ver com fixo, firmemente estabelecido. Então, o leão é uma energia que ele sente uma certa responsabilidade de ser um depósito vivo da transcendência, da espiritualidade. Então, ele vai se comportar sempre com muita responsabilidade. Então, tu pega assim, a Patrícia tem um Saturno em Leão no ascendente. Ela é a cara da responsabilidade. Ela é a cara, A gente não, é, a gente não quer deixar cola para ninguém pisar, né, Cris? é. Então, as características muito do Leão são resistentes, tá? Eles têm uma forte individualidade, que nem o Áries, tá? Mas é uma individualidade que a gente vai conversar agora. Muita determinação, muito potencial para liderança, né? O leão, ele lidera, ele é um líder. E eu sempre digo, já vi líderes mundiais, né, que a gente ouve na história, duas coisas podem acontecer. Um leonino, ele pode ser um líder que vai levar o povo muito a crescer, a evoluir de uma forma livre, ou ele vai ser um ditador. Porque esse é o grande perigo do leão. É o querer ditar regras, porque é a questão muito estabelecida, e aí ele não deixa a flexibilidade que ele tem que aprender com o oposto, que é aquário, de não ser um ditador. Ele não tem que ditar, ele pode dirigir e liderar, que é o grande segredo para o leão, tá? Por exemplo, o Obama, um leonino,
Só para vocês terem uma ideia. É aquele homem que traz uma coisa para frente, sabe? Ele não é déspota, ele não é ditador, não tem isso nele. Tem que ele quer que o povo vá. Ele é um líder que quer crescimento, quer desenvolvimento, quer parceria. A gente sente nele, tá? Entusiasmo, generosidade. Porque o leão, o centro do corpo físico do leão é o coração, é a coluna, principalmente o coração. Né? Então, porque o leão tem muita generosidade, ele tem muito amor para dar, tá? Ele tem muito esse calor, porque quem rege o signo de leão é o sol, né? Então, o sol é uma energia vital. Ter um leão, tu vai ter disponível uma energia de luz, tá? São pessoas corajosas. O cuidado aí que eu estava falando é ser dogmático. O que é um dogma? Eu me restringo numa teoria num sistema e eu fico inflexível. Por isso, o perigo de um ditador, em qualquer aspecto. Pode ser um pai de família ditador, uma mãe de família ditador, é um núcleo. Pode ser numa igreja, pode ser um prefeito, não importa, por ser um professor. Eu tenho que cuidar que eu não posso estabelecer que os meus súditos, porque sempre um leão vai ter ali alguém, porque ele vai liderar, estejam subjugados ao meu sistema de dogmas. É um perigo que eu tenho que ter cuidado, tá? Porque o leão é baseado em teorias, em dogmas, em ideais, tá? Isso é muito do leão. Muito, assim, coisa maravilhosa no leão é a questão que ele traz, a questão da criatividade. Leão rege a casa 5. Tá? Ele é criativo. Tá nele o dom de criar, tá? Outra coisa importante, como é um signo fixo, é a teimosia, o excesso de rigidez. Então, ele molda excessivamente os seus próprios ideais e princípios. E ele não sai disso. Tem que aprender. Por isso que a gente fala que o oposto do signo traz muito equilíbrio, que é aquário. Aquário já é mais, né? Quem conhece aquário, né? Já é mais liberal, já é mais flexível. Então, cuidados que o leão tem que ter. Não tem que controlar. Ele pode dirigir as pessoas, dar conselhos, mas não controle. Porque o controle é uma energia muito perigosa. E o controle demanda muito estresse. Demanda que eu gasto uma energia para controlar, sem necessidade, tá? Partes do corpo, coração, coluna, sistema circulatório. Eu tenho um livro muito interessante que se chama Quem Ama Não Adoece. É um livro de um cardiologista. É um livro antigo, até às vezes é difícil conseguir ele edições. E eu acho interessante, porque ele é cardiologista, coração, leão, amor. Quem ama... Eu sei que é um desafio dizer essa frase. Quer dizer que todo mundo que está doente está faltando amor? Eu deixo a pergunta para vocês pensarem. Onde está faltando amor? Porque ali diz, quem ama não adoece. A energia do amor, ela é curadora. Posso fazer uma observação? Claro, Jesus na árvore da vida tem a ver com o centro, com o coração. E a maior pregação que Jesus deu foi o amor. Fala, Flor. Mais um professor, mais um mestre aqui, ó, o Hellinger. O que o Hellinger ensina sobre o amor? Que quantas vezes nós estamos confundindo amor com lealdade, com apego, com qualquer outra coisa, né? A questão, por exemplo, dos filhos se sacrificarem pelos pais. E há isso, a nossa sociedade e quem sabe até alguma estrutura religiosa tenha nos ensinado que isso seja amor, quando na verdade não é. É lealdade familiar. Porque os filhos não têm força de se sacrificar pelos pais. Perfeito. Então, a gente aprende também aqui na astrologia o seguinte, que a vida não é uma coisa assim tão fluida e tão automática quanto a gente pensa que é. A vida tem que ser refletida, raciocinada,
sentida, pensada, para que a gente consiga se desenvolver como seres, né? E para que a gente não desperdice esta encarnação também, né, Cris? Porque se a Total, gente for eternamente ao sabor das águas, não total. precisava nem ter vindo com livre-arbítrio. Cris, deixa eu só aproveitar o intervalo aqui para fazer uma pergunta. Olha Uhum. só a pergunta da Nise Lobo. É verdade que com o passar dos anos, o ascendente é que rege? Quem vai Posso responder? responder? Pode. À vontade. Nise, a astrologia é um conhecimento muito antigo, muito denso, muito cheio de nuances, e que existe duas formas de ser olhado. Ou com o respeito que ela merece, ou com essa superficialidade que vem para os memes e que vem para o horóscopo de jornal, tá? Então, assim, quem usa a astrologia com o respeito que ela merece e com o objetivo de autodesenvolvimento e cura pessoal também, não faz diferença quem é que está regendo, porque a gente tem que buscar tudo o tempo todo dentro de nós. A gente tem que buscar transformar os nossos defeitos em virtudes. Então, se a gente diz assim, ó, como o passar dos anos é o ascendente que rege, então vamos supor assim, eu sou uma canceriana muito doce, muito gentil, muito apegada à família, mas o meu ascendente é Áries. Aí é como se eu tivesse autorização para, numa certa idade, esquecer a família e ser só eu, e impulsiva, e tudo isso que a Áries tem. Nós não temos essa autorização. Porque todos nós temos que trabalhar o equilíbrio na relação com a família, o equilíbrio no impulso, o equilíbrio na generosidade do leão, né? O equilíbrio no protagonismo que o leão também quer ter. Então, ser verdade ou não ser, entendi, que bom saber, que bom. Então, assim, desse conhecimento todo que está aí no vulgo Nice, não interessa se é verdade ou se não é. Olha para o teu mapa e vai fazer a tua busca pessoal. E quando tiver a oportunidade de conhecer a astrologia com profundidade, não perca essa oportunidade, porque é uma fonte inesgotável de autoconhecimento. Sim, é verdade. Perfeito. Bom, Continua então, Cris. tá. Para encerrar o leão, o que eu tenho que Obrigada entender? também, querida. Tá. Quando eu falo de leão, eu estou falando de brilho, porque é sol. De luz, de calor, de generosidade, de beleza. E quando eu falo em beleza, não é beleza estética, mas de beleza da energia, de charme. E o A conceito. estética também, né, Cris? Ah, sim, uma voz de negócio. Leão, a flor. Conselho para o leão: ilumine o caminho dos outros. É para isso que tu veio, ó, para trazer luz para o caminho dos outros. Tu é uma luz ali quando tu tá perto, aconselhando, ajudando, tu tá botando luz. Ensine aos outros o que é amar, que é o que tu tem dentro. Seja um sol que aquece, não que queima. Isso é muito importante para o leão, tá? Eu tenho uma moça lá que vai na constelação onde eu trabalho, lá no espaço aqui em Livramento, do Equilíbrio Espaço Terapêutico. Ela é leão com ascendente leão. E é tão engraçado que quando ela caminha, gente, parece que eu vejo um leão do lado dela. E ela ri porque ela disse que não gosta muito. Eu falei, impossível. Ela é leão com ascendente leão. Ela caminha e ela parece um leão. Porque é isso, tá vendo a minha juba? É assim que funciona. Discípulo de Jesus, para terminar. O único detalhe que eu tirei do discípulo de Jesus, porque a gente não vai aprofundar, ele se chama Tiago Menor. Ok. Lembra que eu falei que Jesus quebrou muitos paradigmas quando ele mexeu com muita coisa estabelecida. Uma das coisas importantes para o leão, ele é aprender a humildade.
Porque um dos grandes desafios ali é o orgulho, né? O leão se acha. Porque ele é o rei da selva. Realmente, tem um sol ali, né? Há uma energia ali que tu te acha. Que tu tá girando ali, todo mundo. Tá no teu centro. Só que, quanto menor tu ficar, maior tu vai ser. Esse é o segredo do nome do Simão. Simão Menor. Ele é grande. Tiago. Desculpa, Tiago Menor. Tiago Menor. Mas se ele soubesse ser humilde, o brilho dele dobra. Tá bem? Que show. Espetacular. Vamos lá. Podemos ir para Sagitário? Podemos, obviamente. Tá. Sagitário, para a gente terminar, é muito interessante que o Sagitário, ele tem um desígnio espiritual. Porque casa que rege, a casa no mapa que rege Sagitário é a casa 9, que é a casa da espiritualidade, da religiosidade, daquela filosofia de vida, nível de espírito, espiritual. Então, o Sagitário, ele traz um desígnio espiritual. Ele é portador de normas morais concretas, de espiritualidade e de ideias claras. Ele traz isso nele, tá? Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos para a gente entender. Muitos religiosos são de Sagitário. Se vocês observarem, tem vários religiosos, até pastores. É só olhar ali. E o Papa Francisco, que é um Papa que ele é diferente, né? Eu não sei, eu sinto ele um ser à parte. O Papa, ele é de 17 de dezembro, tá? Então, ele traz ali uma ideia para a Igreja Católica que a gente vê que quebra paradigmas também, tá? Porque é um homem que fala em distribuir a fortuna da igreja, que não é uma coisa fácil de falar, mas é uma realidade. Dividir fortuna tem a ver muito com Jesus, compartilhar, tá? Por exemplo, eu tenho um colega que é o dono do espaço onde eu trabalho, o Dilmar, ele é de Sagitário. E ele é um constelador familiar que a gente percebe a filosofia que ele traz como desígnio espiritual, porque eu acompanho ali o trabalho, além dele ter um Quirón D4, que ele cura famílias, né? Então, é uma pessoa que traz uma filosofia, uma ideia, que vem do Bert Helling, que vem de transformação através da constelação familiar, que a gente sabe que faz tremendas transformações nas famílias, tá? Porque o que acontece com o Sagitário? O Sagitário, o símbolo dele, o arquétipo é o centauro, metade homem, metade cavalo. Então, existe uma parte do Sagitário que é uma parte humana, animal, física, né? E tem uma parte dele que atira a flecha e busca questões elevadas do divino, tá? Então, se a gente for pensar, quais as características do Sagitário? Amam a paz, 2 coisas que eles amam: paz e liberdade. Não queira fazer uma DR com Sagitário ou com uma sagitariana. Ela não quer uma DR. Por quê? Porque o Sagitário, ele tem aquela... Como é que eu vou te dizer? Ele tem muita sensibilidade, tá? É uma sensibilidade diferente do Peixes. É uma sensibilidade com relação às dores do mundo. Então, a gente fala assim, Sagitário é alegre, Sagitário é divertido e é uma energia maravilhosa. Tu encontra um sagitariano, é pura alegria. É festa, é alegria. Mas a gente até usa um floral que é o agrímone. Por quê? Porque o Sagitário, às vezes, ele esconde ali uma dor que ele compartilha ali, que ele sente do mundo, mas ele não quer olhar para aquela dor. Aquilo ali é uma coisa difícil. Então, ele põe uma máscara, a gente fala aquela máscara lá da Itália, é o Sagitário. Ele tem aquela... Então, por isso que ele não vai querer uma DR, porque vai doer. Não quer discutir. Então, os Sagitários são aventureiros, são viajantes. Tu quer falar em Sagitário, ele pôr uma mochila para ver. O meu sobrinho, sagitariano, que eu amo do coração, e eu amo Sagitário, ele é assim, né? Tu dizia, Zé, vamos viajar? Porque Tá pronto. tá pronto. É as aventuras, é olhar a vida como um parque de diversões. Isso é o maravilhoso do Sagitário, tá? São muito sinceros, são muito francos. Aí
a gente fala uma coisa interessante do Sagitário, o Sagitário ele é franco, ele é sincero, não há uma intenção de machucar. Ele não tem essa intenção. Até, por exemplo, Sagitário, ascendente Sagitário tem a boca grande. Se tu observar, pode olhar. Mas é até a boca grande para falar. Se pega uma pessoa sensível, tu mata a pessoa com a boca. Porque eles falam. Eles não têm limites. Saiu e foi. Então, é uma questão de cuidar aí, né? O Dr. Bach fala que a falha que o Sagitário precisa superar é essa inquietação daqui do peito, do coração. Um tormento interno, né, que o Dr. Bach descreve. Porque, na verdade, eles sentem muito as dores do mundo. São muito sensíveis. O peixe é uma sensibilidade diferente que depois a gente vai conversar. Ele sente muito aquela dor, o tormento do ser humano. Essa é a palavra, tá? Por isso a gente fala no agrímone. Então, por isso que a gente dá um agrímone para a pessoa tirar aquela máscara, enfrentar o problema, né? Porque a tendência do Sagitário é pôr o assunto de lado, eu vou para uma festa, eu vou me alegrar, vou me divertir, eu vou me rir. Isso não é ruim, é ótimo. Mas também aprender a lidar com esse tormento que é... Porque ele é muito sensível, na verdade, tá? São pessoas muito sociáveis, né? Quer ir para uma festa, convida um Sagitário. Ele vai rápido contigo. Porque eles buscam, na verdade, o Sagitário, o contato como uma fórmula de estímulo. A companhia é uma forma de estímulo para ele, tá? E até porque, como esse tormento interno, ele sabe que está eternamente pairando ali. Então ele teme que se ele ficar sozinho, aquele tormento vai subir do peito e vai... Perfeito. E ele vai ter que enfrentar isso. Perfeito. Então ele opta pela festa. Perfeito, porque aí vai estar todo mundo, vai estar aquele barulho, eu não vou ter que ouvir esse Exato. barulho interno dentro de mim. Né? São pessoas essencialmente de fé, tá? São pessoas que têm... Por que os sagitarianos são tão otimistas? Porque eles têm um elemento da fé. O que é a fé? Eu tenho a certeza que amanhã eu vou me levantar, por isso porque vai dar certo. E é um elemento fundamental para a vida. Fé é o oposto do medo. Quando eu tenho fé, eu sei que algo maior está cuidando de mim. Que Deus está ali, que eu vou conseguir alcançar com aquela flecha. Então, esse é um elemento fantástico do Sagitário, é a fé e a espiritualidade e a religiosidade. Alguém sabe qual é o discípulo de Jesus? Para a gente encerrar. Sagitariano, não me lembro quem é o sagitariano. Pedro, que foi quem fundou. Quem fundou a igreja. Essa estrutura filosófica que tem a ver com Jesus. Com certeza. Né? Porque é religiosidade, é espiritualidade, é o princípio do que Jesus pregou. Foi Pedro. Perguntas, Florzinha? Que luxo de aula! Deixa eu ver. Vamos ver se alguém... A Nise pediu, se puderem, gostaria de saber a influência do ascendente. A gente vai falar sobre isso. Quer que eu fale? Vamos. Sim, se tu quiser dar uma passadinha assim, só para ela não dormir com dúvida. Tá, só para a Nise não ficar com tormento interno hoje. É ascendente? Não, ela quer saber o significado do ascendente, porque ela perguntou... Porque ela fez uma pergunta antes ali. Eu vejo o ascendente assim, ó, porque o ascendente é aquela energia no momento que eu nasci que está sobre mim, tá? Tá muito perto do meu eu ali, né? Ascendente começa a casa 1. Eu vejo o ascendente como uma energia, como uma porta de abertura do meu mapa. O meu ascendente vai mostrar a maneira como eu vou me manifestar no mundo, a maneira como eu vou encarar o meu mundo, a maneira como eu vou abrir o meu mundo. É como uma porta. Se eu tenho um ascendente, por exemplo, em Leão, eu vou abrir a porta, eu vou ter toda essa energia. Mas eu tenho que ver os planetas que estão ali, né? Tem gente que tem um planeta cravadinho no ascendente, ele vai ter ali uma energia que vai, num Saturno ali,
te deixa um pouco com medo, tu abre a porta, mas tu fica com um pouquinho de reserva. Como é que tu vai fazer essa caminhada, tá? Um ascendente em Sagitário, o mundo está à minha disposição. É um parque de diversões para mim viajar e para mim ter fé, né? Tudo depende ali do que tem ali perto também do ascendente. É uma porta de abertura. Eu diria assim, abriste o teu mapa, é a energia como tu vai começar as coisas, tá? Um ascendente em touro, ele vai mais lento. Ele primeiro precisa saber se a coisa vai acontecer. Ele tem que estar estável. Um Áries não. Abrir a porta e vou. Vou pensar depois, como tu disseste. Eu vou pro mundo, vou fazer minha história. Depois eu vejo o que acontece. E tem uma outra perspectiva também do ascendente e do signo solar, que é assim, ó. O signo solar fala muito da nossa essência, enquanto que o ascendente mostra a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, às vezes, a gente olha para as pessoas, eu, por exemplo, tá? Eu sou de peixes com ascendente em leão. Mas muitas pessoas olham para mim, porque como eu tenho esse jeito assim tão expansivo, tão falante, tão, né? As pessoas olham para mim e dizem: "Nossa, eu nunca imaginei que tu fosse uma pisciana". Porque o ascendente, como se o ascendente viesse na frente. Eu mostro, as pessoas me veem muito o meu ascendente, não a minha essência. Uhum. Né? O meu ascendente é aquele que se mostra, é como se fosse aquela porta de. É assim que eu vejo ali a leonina, mas ela é uma Isso. pisciana, a essência dela é peixes. A energia que move o interno dela de consciência é peixes, que é diferente do leão. Mas ela E age. aí, e aí a gente que lute depois nessa bagunça. De bom. Cris, Tá. mais alguma coisinha? Não, Florzinha, o meu recado é esse. Então, Aqueça então tá. e não queime. Maravilhoso. A Paty perguntou qual é o livro que liga os discípulos aos signos. Paty, é um livrinho bem difícil de conseguir, que eu acho que ele está até esgotado, que é um livro chamado Luz e Sombra, tá? De uma astróloga top das galáxias que já é falecida, chamada Emma Costé de Macheville, tá? Eu tenho um outro. Qual é o que Além, tu tens? posso ali pegar? Claro, Tá, claro que sim. tá, já vem. E aí, na verdade, luz e sombra é todo esse conceito desse olhar para a astrologia, onde a gente enxerga as polaridades. Ai, que Tem. maravilhosa essa capa! De quem é? Menina, olha aqui, quer ver? Peraí, olha aqui que coisa mais linda com as fotos deles mostrando. Olha que coisa mais linda. Depois, Ai, que espetáculo! Já quero! cada um ali colocou cabeça, mão, pé. Ai, não, esse aí deixou a Emma Costé de Macheville no chinelo. Mas a gente precisa ser honesto e dizer que esse raciocínio começou com ela. Depois vários autores exploraram isso. Mas Sim, quem teve esse insight foi ela. foi Que na ela. verdade, que na verdade nem foi ela, né? Porque ela contava que ela dava aula de astrologia na casa dela e tinha uma imagem da Santa Ceia na sala de jantar, que era onde ela dava as aulas, tá? A Paty pira no livro, diz a Fernanda. Piro mesmo. Ah, deixa... Peraí. Ó, tem um novo aqui, Fê, ó. Ah, E um que esse. é astrologia. Ainda não peguei, comprei ontem. E aí, ela tinha um filho, ou uma filha, agora não sei, que um dia ela dando aula e a criança olha para aquela imagem e diz assim: "Ó, mãe, sabe que isso tudo que tu tá falando para os teus alunos está naquele quadro ali, ó". Uau. Então, foi a criança que enxergou a relação da descrição que ela dava dos arquétipos Uhum. no quadro. E Coisa ela, louca, né? ela trabalha muito a questão desse eixo, sombra e luz, né? Exatamente. De equilíbrio do nosso, Exatamente. né? Eu sou uma leonina, mas quem é que vai me trazer um eixo? Meu aquário. Uhum. Né? Sim, sombra e luz, perfeito, é esse mesmo. E esse outro é É. maravilhoso também. Ah, não, já quero. Gente, alguém tem alguma pergunta? Querem fazer algum comentário?
É, vamos relembrar então. Nós nos vemos dia 1º, sábado, às 17 horas, para falar dos signos de terra. Uhum. No dia 6, às 21 horas, para falar dos signos de ar. E no sábado, dia 8 de outubro, às 17 horas, para falar dos signos de água, Perfeito. tá? E aí, assim, ó, eu e a Cris estamos empenhadas num movimento muito bonito de levar a astrologia de verdade com essa finalidade de autoconhecimento. Ah, que bom que gostou, Paty. Já te agenda aí para as próximas. E aí, assim, ó, quero também deixar registrado. Olha, Fernanda, dizer que vocês duas são maravilhosas, amei essa live, que bom. Obrigada, adorei, que bom. Tocamos os corações aqui, Cris. Sensação de missão cumprida, muito gostosa. É verdade, E, aquecemos. e aí eu quero deixar dito o seguinte, ó. Eu estou com as inscrições abertas para a segunda turma do curso de formação de terapeutas florais de Bach. Vocês tiveram a oportunidade agora de conhecer a Cris, que é a responsável por eu ter vindo para esse mundo aqui. Então é com essa vibe, com essa energia que eu conduzo todo aqui o meu trabalho. Tem algumas alunas minhas aqui na live acompanhando. E às vezes a gente não tem consciência de qual é o nosso propósito no mundo. E a gente às vezes precisa de um empurrãozinho, assim como a Cris fez comigo, que um dia me perguntou assim: e por que tu não faz o que eu faço? Ó, a Fernanda, curso de florais da Paty é maravilhoso. Obrigada, Fê. E nós, olha ela fazendo o meu merchan aqui, que deliciosa, ó. Não percam a segunda turma. Ouçam a Fernanda. E nós precisamos compreender que nós nos encontramos num universo agora, numa estrutura muito desafiadora para o ser humano individualmente e para a humanidade, tá? O mundo precisa de terapeutas e ainda que não te passe pela cabeça se tornar uma terapeuta, a vontade do Dr. Bach, o desejo dele, quando ele desenvolveu o sistema original de Bach, de florais, era que cada mãe de família tivesse um kit de florais dentro de casa. Porque as emoções, assim que percebidas, elas podem ser tocadas pelos florais e a gente ir caminhando pela vida com mais equilíbrio. Então, o curso de formação de terapeutas florais de Bach é para quem já é terapeuta para ter uma ferramenta a mais, para quem está fazendo o seu movimento na direção deste novo mundo. O curso de florais é uma porta de entrada abençoada, né, Cris? Com certeza. E para quem não pretende se tornar um terapeuta floral de Bach, mas está empenhado no próprio autodesenvolvimento e na cura emocional própria e da sua família e, quiçá, até dos amigos próximos, certo? E para encerrar, Então, posso dizer uma coisinha? pode, claro. A Paty falou, existe algo no nosso mapa que eu posso não ter uma clínica, ou eu posso não ser uma terapeuta, tá? Eu posso não seguir essa caminhada, como eu posso seguir, vai depender da minha vocação, mas existe algo no meu mapa que é o Quiron. Ali eu curo e sou curada. Não importa se eu tenho uma clínica ou não. Ali é um ponto importante. Eu tenho uma dor, quando eu faço o processo de cura, eu alivio. Isso é uma coisa muito interessante. Todos nós temos um potencial de curadores. Não importa se é conversando num ônibus, se é conversando num banco, se é conversando em família ou se é atendendo num consultório, eu Ai, sou um perfeito. curador. Sempre. É algo que Muito bem eu tenho lembrado. no mapa. Que é uma coisa interessante o Kiron, né? O curador ferido. É algo É muito legal. maravilhoso. Ah, tá bem. Adoro.
Então, gente, para a gente fechar, que já passamos 10 minutos do nosso horário previsto, Sim. quero te agradecer muito, Cris, por essa noite de estreia que foi assim na companhia de pessoas assim tão amorosas aqui, tão calorosas conosco, que estavam de braços abertos e sedentas por receber esse conhecimento. E é aquilo que eu te digo faz anos, né? Tem coisas que a gente não pode sonegar a informação, a gente tem o compromisso de compartilhar. Então, gente, encontro maravilhoso. Obrigada, Lu. A Cris está chegando agora aqui no Instagram. Quem puder já seguir ela lá, porque a gente vai continuar esse movimento aqui bem bonito de levar informação a partir da astrologia, dos florais de Bach, para como ferramenta de cura e de autotransformação, tá? Tá. Maravilhosas, pena que não pude acompanhar integralmente. Gi, vou deixar gravada, vai pro feed agorinha mesmo, tá? Cris, Tá. querida, Gratidão. beijos mil. Ah, eu Tá. acho que eu não concluí o raciocínio. Quem sente no coração o desejo de conhecer a obra do Dr. Bach, entra em contato comigo e vem saber mais sobre o curso e vem se submeter a essa experiência de transformação, tá? Não é achar que tem que ser terapeuta. A gente tem que acreditar que pode ser. Né, Tá. Cris? A coisa vem do coração. Um É beijo. verdade. Beijo para todos. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Um beijo enorme. Boa noite. Boa noite.